continuidade ao nosso trabalho, gostaria de destacar que estamos utilizando uma metodologia bibliográfica que possa contribuir com esse estudo exploratório que eu apresentei na primeira parte para vocês, em torno das relações entre argumentação e letramento social. Além disso, é preciso dizer que temos um foco muito específico nessa reflexão, que é pensar em quais práticas podem efetivamente colaborar com essa articulação. Para tanto, nós vamos detalhar um pouquinho melhor como entendemos a argumentação, para que possamos compreender como esses conceitos podem se articular e nortear as práticas pedagógicas dos professores que tenham como intenção ensinar a argumentação enquanto processo. Tomamos de graça a concepção de que a argumentação é um processo que não se reduz à argumentatividade, ou seja, não se reduz apenas ao uso de elementos vinculados à articulação de ideias em textos. A argumentação, nessa perspectiva proposta por Grácio, é um processo interacional. Um processo interacional realizado em torno de um tema polêmico. Isso faz com que os sujeitos se posicionem, assumam posições que podem ser, inclusive, opostas em relação às ideias que estão sendo discutidas, e isso ocorre por meio da alternância de turnos, o que gera uma interdependência discursiva. Essa ideia está bastante alinhada ao que é proposto por Perelman, quando ele nos explica que a interação promovida em torno de um tema polêmico, ela necessariamente gera uma influência recíproca entre os interlocutores, porque ao propor um posicionamento, o sujeito já pré-avalia possíveis considerações contrárias. Além disso, ao ouvir os questionamentos do outro, ele reorganiza o seu modo de pensar. Ou seja, ocorre aí uma avaliação contínua de um pelo outro. Isso é um processo de muita responsabilidade quando acontece dentro da escola. Por isso, Paulo Freire nos orienta que caberá ao professor, no jogo interativo do atuar-pensar, assumir o seu papel como um ato comprometido com o desenvolvimento dos estudantes, numa perspectiva solidária. Ou seja, os estudantes certamente terão dúvidas, eles poderão ter dificuldade em compreender alguns aspectos, e não cabe ao professor apenas ensinar as técnicas argumentativas, que certamente serão muito úteis para a organização da argumentação, mas fazer isso considerando as capacidades de refletir e agir dos estudantes, de tal forma que eles possam, por meio das oportunidades planejadas pelo professor, aprender a participar do diálogo e desenvolver-se intelectualmente, ou seja, ganhar autonomia intelectual para que aquilo que foi realizado dentro da escola possa fortalecê-lo, possa orientá-lo a participar de outras práticas sociais que não têm a mediação do professor, mas que ele terá se fortalecido, terá compreendido como agir e o que fazer quando a situação vier a acontecer em sociedade. Com isso, nós estamos destacando 3 aspectos importantes da articulação entre argumentação e desenvolvimento do letramento. Isso sempre necessitará ser desenvolvido por meio de um diálogo argumentativo, que é o que pode corroborar com um processo de ampliação do letramento social. E quando o sujeito estudante participa desse diálogo argumentativo, ele tem a chance de ampliar o senso crítico dele, na medida em que ele vai analisar as relações que se estabelecem entre os objetos culturais variados,
ele tem chance de refletir sobre as ideias hegemônicas em circulação na sociedade e aprendendo a estabelecer uma análise crítica, inclusive refutar essas visões hegemônicas. Ele poderá perceber como se organizam as relações de poder e contestar algumas práticas sociais. Então, as práticas letradas que se apoiam no diálogo argumentativo são práticas que vão formar o aluno, não apenas para as situações que são selecionadas dentro da escola, que é um espaço controlado, que é um espaço em que o professor está lá oferecendo apoio e fazendo a mediação entre os processos, mas o principal é que ele terá condições depois, em outras situações que sejam semelhantes ou até inusitadas, saber como agir.